tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a Mabelle Ramos e eu estou aqui com a Sofia Vitória. Boa tarde a todos. Somos alunos da ETEC Padre Carlos Leôncio e viemos aqui por meio desse trabalho de história representando o nosso grupo para entrevistar, né, o nosso vereador, Daniel Munduruku, para o nosso trabalho de história sobre os indígenas. Hoje estamos, como a Anabela disse, hoje estamos aqui com o nosso atual vereador de Lorena, o Daniel Munduruku. Ele é autor de 60 livros, atualmente mais de 60 livros sobre a cultura indígena. Ele é escritor, professor e uma das vozes mais importantes sobre a validação da cultura indígena. E agora ele está disponibilizando o seu tempo para poder entrevistar essa entrevista aqui conosco, né? É uma honra estar com o senhor aqui nessa entrevista. Muito obrigado, meninas. Eu fico muito orgulhoso. Então a gente vai começar a fazer as perguntas para o senhor aqui, tudo bem? Vamos lá. A primeira pergunta é sobre o povo Munduruku. O senhor poderia falar para mim um pouco sobre o povo Munduruku, suas características e tradições? Sabemos que é um tema tanto presente no seu livro Um Dia na Aldeia, né? E como essa obra contribui para as pessoas conhecerem sobre essa cultura. Claro, muito prazer. Então, como eu sou um brasileiro, eu costumo dizer assim, sabe que eu sou um brasileiro nascido no Munduruku, para lembrar as pessoas que nós vivemos num país que tem uma diversidade cultural e linguística muito grande. E o povo Munduruku é um dos 305 povos que existem no Brasil. E eu sou lá da Amazônia. O povo Munduruku é um povo que está presente em 3 estados: o estado do Mato Grosso, o estado do Amazonas e o estado do Pará. Eu sou do estado do Pará. Mas eles ficam ali numa fronteira desses 3 estados, portanto, é um território quase único, né, onde a gente habita. É um povo que tem um contato com a sociedade brasileira de mais ou menos 300 anos. E é falante da língua Munduruku, que é uma língua do tronco tupi, e a nossa população hoje gira em torno de mais 15 a 16 mil pessoas. Eu estou aqui em Lorena há 38 anos, pode ser assim exato. Vim para cá estudar e fui me assenhoreando, por assim dizer, esse território também, e comecei a transformar Lorena na minha aldeia. Costumo dizer que Lorena é minha aldeia porque é a minha forma de olhar para o Brasil como uma grande aldeia, já que o Brasil inteiro é a terra indígena. Nossa, eu adorei. Próxima pergunta é sobre os indígenas, aprendendo com os indígenas. O que a sociedade pode aprender com os povos indígenas nos dias de hoje? Há alguma lição essencial que acredita que deveríamos incorporar no mundo não indígena? Olha, o povo indígena tem um olhar completamente diferente de sociedade, né? A sociedade indígena é uma sociedade da abundância, mas é uma sociedade da generosidade, justamente porque numa sociedade em que todos têm tudo, as pessoas aprendem a dividir, a compartilhar, né, a ser mais solidárias. E isso vai muito contra o sistema capitalista que nós vivemos na cidade grande. E esse sistema que é o sistema do indivíduo, né? É o sistema do egoísmo, em que nós somos educados para sermos individualistas. E numa sociedade indígena a gente é educado para ser coletivo. Então, o que é de um é de todos. E a gente aprende por isso a cuidar do patrimônio que é de todos. E qual que é o patrimônio de todo mundo? A natureza. Então a natureza acaba sendo a nossa grande mãe, e nós nos responsabilizamos em cuidar dessa mãe, porque essa mãe cuida da gente. Isso eu acho que é importante o Brasil compreender, sabe? Porque na medida em que o Brasil compreende isso, e compreende que dentro de cada cidadão brasileiro tem uma fagulha de ser indígena, assim como tem uma fagulha de ser africano, né, para trazer a africanidade dentro de si, isso vai nos tornando, vai nos fazendo pertencer mais a esse lugar. E aí a gente se compromete mais. Ao invés de a gente querer mudar de país, a gente começa a querer transformar o nosso próprio país para que ele seja igual para todo mundo. Então esse espírito da coletividade, eu acredito que os povos indígenas podem ensinar ainda hoje. E é por isso que às vezes as pessoas não compreendem muito os povos indígenas, porque a gente não quer nada para a gente quer tudo para todos. E se a gente quer tudo para todos, a gente quer que todo mundo tenha as mesmas condições de vida. Então quando a gente vem para a cidade, quando a gente vem conversar com as pessoas, quando a gente vem ensinar o nosso modo de ser, nosso modo de ser gente, né? A gente quer que as pessoas nos entendam como nós somos, porque
porque a história brasileira, ela sempre nos ensinou como os índios são, né? E aí esse ensino muitas vezes era para dizer assim que o índio, ele é inferior, ele não tem nada para nos ensinar. E eu estou dizendo para vocês que nós temos muita coisa para dizer. Próxima pergunta. Ser indígena no Brasil atual. Como é ser indígena no Brasil contemporâneo atualmente? Com base na sua vivência e sua trajetória iniciando agora como atualmente um vereador aqui de Lorena, quais são os maiores desafios e suas maiores conquistas? Eu acho que, como você falou, é um desafio. É um desafio a gente manter a nossa ancestralidade pululando dentro da gente, se existindo dentro da gente, vivendo numa sociedade que nos quer egoísta, que nos quer competitivo, que quer que a gente derrube outros, sabe? Vença o outro, conquiste, tenha mérito mais do que o outro. Então é um desafio muito grande a gente manter a nossa essência indígena num mundo em que nos quer cada vez mais egoístas. Então, e isso continua sendo um grande desafio para muitos indígenas. Claro, eu já estou na cidade desde muito tempo e por conta disso eu construí também um modo meu de conviver com essa diversidade toda, sem deixar me contaminar completamente por essa visão de poder capitalista, egoísta, que a sociedade desenvolveu. Então, eu diria assim que a nossa grande função, eu me coloco isso, a minha grande função como um cidadão brasileiro é alertar o Brasil da sua diversidade, que existe bonito nesse país e que a gente vai estar deixando passar porque a gente está se espelhando muitas vezes naqueles que nos colonizaram, naqueles que nos disseram que o lugar dele é mais bonito que o nosso, aqueles que dizem que descobriram o Brasil e acaba colocando na gente um sentimento de inferioridade, sabe? Então, se a gente quer, eu acho que esse é um dos papéis de ser indígena, que não é um papel de novela, né, de teatro, mas é sobretudo de compromisso com a nossa história. Eu diria que o nosso grande papel a ser desempenhado na sociedade é fazer com que a sociedade ela se conheça cada vez mais. Por isso talvez eu tenha me tornado professor, né, para ajudar o Brasil a pensar o Brasil. Excelente. Próxima pergunta, senhor vereador. Sobre os aspectos fascinantes da cultura. O que mais me fascina na cultura indígena? Alguma tradição ou ensinamento específico que o senhor considera essencial para preservar? Eu acho que tudo, porque na verdade a gente tem que pensar os povos indígenas como culturas definidas. Eles são gente e como gente eles foram criando um modo de olhar o mundo que é muito especial. Por isso não dá para a gente generalizar. Claro, eu sou um munduruku, eu olho o mundo como um munduruku. Mas o Guarani vai olhar o mundo como um Guarani, um Chavante vai olhar o mundo como um Chavante. São vários olhares e várias possibilidades de a gente ser humano. A gente pensa que o ser humano é uma coisa só. Não, o ser humano é um jeito de a gente construir o nosso caminhar pelo mundo. E o povo munduruku construiu o seu modo de caminhar pelo mundo. E ele foi percebendo, de alguma maneira, que a beleza desse mundo não está em dominar as coisas para si, mas em poder usufruir das coisas sem querer, sem se deixar dominar por elas. Porque também tem isso, o consumo que nós fazemos muitas vezes nessa sociedade que a gente vive, nos leva a ser dominado pela tecnologia, pela comunicação. A gente acaba sendo, sequestrado pela comunicação, pelas redes sociais e tudo mais. E o povo indígena preferiu não se deixar dominar por isso. Ele prefere manter seu canto, sua dança, seus rituais, suas pinturas, sua cultura como um todo, né? Porque cultura é o conjunto de comportamento que uma pessoa tem dentro do lugar onde ela nasceu. Vocês, por exemplo, que são nascidos aqui, tem toda uma cultura daqui. E às vezes é muito difícil entender a minha cultura. É muito difícil entender o lugar de onde eu venho, porque vocês não mergulharam lá. Eu
compreendo bem aqui, porque eu mergulhei aqui. Eu conheço bem essa realidade aqui. Então dá para fazer um paralelo e dizer assim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então, mesmo na cultura, no Munduruku tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, né, que no lugar onde eu estou vivendo aqui não faz sentido. Né? Não vou sair daqui flechando os macacos, né, como fazia lá quando mais jovem, porque não é o lugar para isso. Não vou ficar pintado, enfeitado o tempo inteiro, como fazia lá, porque não faz sentido aqui. Faz sentido lá. Porque eles não estão acostumados, né? Não só porque não estão acostumados, porque tem a ver com um código para lá. Não tem a ver com código para cá. Porque quando você usa uma coisa que não faz parte do seu código, as pessoas estranham. Né? Se você usasse um véu aqui, por exemplo, como uma burca, né? Ou uma burca, né? Mas, nossa, uma burca no Brasil não faz sentido, entendeu? Então a gente se espanta com a cultura do outro. Isso significa dizer que você tem que rejeitar a cultura do outro. Você tem que tentar entender, mergulhar na cultura do outro para minimamente entender por que se cobre a cabeça, se cobre os pés, se cobre, sei lá, qualquer parte do corpo, né? Em culturas diferentes, porque é assim, nas culturas indígenas também tem isso, né? Nas culturas indígenas, se for um povo chavante é uma coisa, se for uma mulher um povo guarani é outra coisa, se for, enfim, cada cultura tem as suas peculiaridades. O que aconteceu na história do Brasil é que a gente acabou generalizando e dando a impressão que todos os indígenas são iguais, fazem as mesmas coisas, falam a mesma língua, têm os mesmos conceitos e, felizmente, a verdade não é essa. E é bom que vocês estejam fazendo esse trabalho, porque ele permite também vocês mergulharem numa cultura que não é de vocês. E isso vai ajudar vocês a conhecer melhor. E isso é uma pergunta que já mente totalmente com o que o senhor falou, que é sobre ensinamento sobre indígenas nas escolas. Qual é a sua visão como os povos indígenas são representados nos conteúdos escolares atualmente? Eu, pessoalmente, falo porque eu já fui aluna e só até o 5º ano a gente é introduzido para os indígenas. E não é aquela coisa tipo, nossa, tem essa cultura XXX, não, mas a gente fala, peteca, uma palavra e outra, o açaí, a pipoca, e é isso, os indígenas são isso, gente. O resto é tudo agora, por exemplo, Portugal, Espanha, Tacana de Tordesilhas e tudo mais. E eu falo com uma pessoa amante de história, eu me sinto muito agoniada, porque tanto é que quando eu fui pesquisar para poder não só fazer as perguntas para o senhor, mas para o nosso trabalho, eu me senti muito agoniada com a ausência de questões, de pesquisas, sabe, indígenas. Como, por exemplo, eu descobri que só 13 mil pessoas, segundo os dados de 2010, falam a língua Munduruku. Então, queria saber qual é a sua opinião, se você acredita que há avanços que ainda há muito a ser feito para uma abordagem mais respeitosa e verdadeira nas escolas. Pois é, vejam, olha, é importante, essa é uma informação importante para vocês e para os amigos que vão assistir esse vídeo. O indígena ele só foi reconhecido como brasileiro em 1988. Isso significa 30 e poucos anos atrás. Até ali, até essa data, na nova Constituição do Brasil, os indígenas eram considerados povos em processo de integração. Isso quer dizer que os indígenas iam desaparecer. Quando os indígenas se tornassem brasileiros, essa era a ideia, eles deixariam de existir e passariam a ser simplesmente brasileiros. Tá? Mas em 88 houve uma consciência de que, na verdade, os indígenas são povos, são culturas diferentes, diferenciadas, e que precisavam ter um tratamento diferenciado na sociedade brasileira. Foi aí, para vocês terem uma ideia, que surgiram os direitos indígenas. O direito a ter estudo, o direito a ter uma saúde diferenciada, coisas que levassem em consideração a cultura desses povos. Até 1988, a gente estava combinado que a gente ia desaparecer, né? Era essa a lógica. Mas aí o movimento indígena se organizou, lutou, foi lá, gritou, disse que estamos presentes, estamos vivos e tudo mais. E aí se constituiu um capítulo, 2 capítulos na Constituição, em que garante que os indígenas estão aqui para ficar, que
que são brasileiros legítimos, brasileiros, os primeiros brasileiros, e que precisam ter seus direitos garantidos. A partir daí, a sociedade brasileira teve que se reordenar para estudar esses seus primeiros habitantes. Por muito tempo, isso antes de 88, a ideia do índio era a ideia daquele índio genérico. Então as pessoas iam na escola no dia 19 de abril e aprendiam, né, sobre o descobrimento do Brasil, sobre a invasão era descobrimento mesmo, e que os índios na verdade eram todos muito indefesos e que por isso os colonizadores chegaram aqui e se impuseram. Então, e os índios tinham culturas, eles se pintavam, e cantavam, e dançavam e tudo mais, né? Eram gente boa, viviam assim no paraíso. Essa é uma visão que foi, a gente fala assim que é uma visão romântica, né? Que foi sendo diluída na mentalidade do povo brasileiro. Das escolas. E até através das escolas, até o dia de hoje, inclusive. Mas a partir de 88 isso começou a mudar um pouquinho. E aí as escolas tiveram que aprender quem são de fato os indígenas. Isso vem melhorando a cada ano, vem mudando, né? Hoje em dia não existe mais um dia 19 de abril como dia dos índios, é o dia dos povos indígenas, porque aí começa a se pensar na diversidade de povos indígenas. Portanto, hoje vocês estão falando com o mundo, vocês não estão falando com um índio, estão falando com o mundo. Não é mesmo qualquer índio, mas sobretudo assim, é alguém que tem uma identidade, um pertencimento a um povo. Se vocês falarem com o Guarani, vocês vão ouvir uma outra coisa. Ele pode falar até a mesma coisa que eu falo, mas vão falar a partir do ponto de vista Guarani. E por aí vai, por isso que eles dizem, são 305 povos diferentes. Então as escolas estão aprendendo a lidar com a temática indígena. Vai levar um tempo para que as coisas se encaixem cada vez mais, mas eu acho que as escolas estão fazendo um esforço bacana. Eu creio que o professor, como chama o professor? Francis Lobo. O professor Francis Lobo está fazendo muito bem em trazer essa diversidade, né, os povos da América do Sul, México, Peru, né, que são os povos originários dessa parte da América, até chegar aqui ao Brasil, justamente, que são também uma população bastante diversa. Então, esse é o trabalho que a escola tem que fazer. A gente tem que se preocupar menos com o que era ensinado no passado e focar mais no que é ensinado hoje. Os professores mais recentes, com formação mais recente, eles já vêm com um outro olhar. E é muito bom que assim seja, porque isso vai aproximando, sabe? O que antes era um fosso muito grande, agora ele está diminuindo cada vez mais, mas ainda continua existindo fosso, né? Esse vazio continua, mas ele vai diminuindo. Por isso que eu disse, vai levar um tempo ainda para ficar bem pequenininha essa separação, e aí a gente vai entender melhor a riqueza que esses povos podem nos ensinar. Sorte que a gente tem problemas de agora para conversar com Sim. Próxima pergunta é sobre os desafios e preconceitos. O senhor já enfrentou preconceitos ou desafios de ser um indígena atuante na literatura política? Se sim, como lida com isso? Durante muito tempo eu fui chamado de índio, né? Índio, as pessoas olham para mim e dizem assim, o Daniel é índio. O Daniel é índio porque tem cara de índio, cabelo de índio, olho puxado de índio, maçã de gosto, salete de índio, corpo esbelto de índio. E imediatamente as pessoas dizem, Daniel, ele é índio, porque era esse o imaginário que está na mente das pessoas até hoje. Até hoje, eu ando por aí sempre, as pessoas sabem, ou eu sou um mexicano, ou eu sou um peruano, porque a aparência é muito parecida mesmo, né? Então, eu diria assim, porque eu faço uma separação entre preconceito e racismo, por exemplo, né? O preconceito ele é fruto da ignorância. As pessoas, porque elas não aprenderam quem nós somos, elas acham que nós somos o que elas acham que nós somos. Então, e isso tem a ver com o preconceito. O preconceito é o não saber, é ignorância. A ignorância é aquilo que a gente não sabe.
e que quem vai nos ajudar a criar esse conhecimento é a escola. A escola é o lugar onde a escola acende uma luz. Por isso que a gente fala o conhecimento como luz. Acende uma luz e a gente vai enxergar de uma maneira diferente. Antes a gente estava numa escuridão danada, não sabia o que era. Aí de repente, a ignorância de repente acendeu a luz. Agora, não saber, tá tudo bem, ok. Nós somos todos ignorantes em alguns aspectos. E ignorante aqui não tem nada a ver com estupidez, que é uma outra questão. A ignorância tem a ver com o não saber. Eu não sei. Mas quando eu sei, eu passo ou a respeitar o conhecimento adquirido, né, aquele objeto que era desconhecido e eu conheci, ou mesmo sabendo eu continuo praticando o preconceito, praticando, aí já não é mais a ignorância. Eu começo a praticar a estupidez. A estupidez, o que é? A estupidez é o racismo. O que é o racista? O racista é aquela pessoa que sabe das coisas, sabe o que está fazendo e mesmo assim continua fazendo. Então aí ele vira justamente o racista. Para o ignorante, isso inclusive a lei diz, né? Para o ignorante, a escola. Para o racista, a cadeia. O racismo é crime. Entendeu? Porque o racismo, o racista pratica o racismo sabendo que ele está praticando. Depois diz, não sabia, não sei o quê. Mas o racista normalmente ele é tão estúpido que ele não é nem capaz de entender, de admitir que é racista, né? Infelizmente. Agora, a pergunta que vocês me fazem é justamente se eu sofri preconceito. Sofri com a ignorância das pessoas. Mas também por isso, o fato de ser professor, eu fui aos pouquinhos aprendendo a lidar com esse preconceito. Talvez por isso tenha me tornado professor e por isso também tenha me tornado escritor. Porque a literatura, de um certo ponto, ela salvou a minha expectativa de vida, sabe? Porque pela escrita eu consegui me comunicar com as pessoas. Passar o conhecimento. E mais do que um professor pode fazer. Porque os livros, eles chegam muito mais longe do que a voz de um professor, às vezes. Então, a literatura ela é libertadora nesse sentido. Libertadora para mim, que sou quem escrevo, mas libertadora também para quem lê. Então, eu aos pouquinhos vou ajudando a sociedade brasileira a abrir seus olhos, novamente a coisa da luz, né? A abrir seus olhos para a riqueza do que é o povo brasileiro, do que são os povos indígenas. E isso, a minha expectativa é justamente que a gente, novamente, né, diminua esse fosso e eu nunca mais seja vítima de preconceito. Que ainda sou, porque os estúpidos estão aí, né? Estão aí o tempo inteiro nos cercando. E cabe a gente fazer o possível para diminuir cada vez mais isso e a convivência da gente seja mais pacífica. Excelente. Passando para a última pergunta, os futuros das comunidades indígenas. Olhando para o futuro, quais são suas expectativas e preocupações em relação às comunidades indígenas no Brasil? O que pode ser feito para garantir que seus futuros direitos sejam respeitados? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não acredito no futuro. Porque o futuro, na verdade, ele é imaginação, ele é uma ficção. Ele não existe, né? Na verdade. O que nós temos é o presente. E o presente ele é muito construído com base ao que foi vivido no passado. E aí, isso dá a possibilidade de a gente se aventurar a pensar minimamente como pode ser o dia de amanhã, que vem depois de hoje, né? Que nós chamamos de futuro, mas que na verdade é só uma perspectiva. Pode ser que não seja nada disso, no final das contas. Eu acredito que, e aí olhando para o passado, eu posso imaginar que vai acontecer o que aconteceu lá atrás. Né? Os indígenas foram obrigados a aprender a lidar com outra realidade, que não é a sua realidade originária, tiveram que se reinventar o tempo inteiro, tiveram que combater todas as injustiças
foram sofrendo e tiveram que atualizar os seus modos de vida. Então, o que vai acontecer com o indígena daqui a 30 anos? É claro, se eu fosse um adivinho, né, eu diria assim, que vai acontecer exatamente o que está acontecendo hoje. O indígena ele vai estar cada vez mais próximo da sociedade nacional, vai estar participando mais da política, vai estar participando mais das decisões nacionais, né, vai estar sofrendo, claro, como todo mundo vai sofrer os impactos do aquecimento global, né, porque, na verdade, o indígena vai continuar existindo daqui a 30, 40, 50 anos, mas ele, talvez se ele for ouvido minimamente hoje, pode ser que o mundo tenha alguma mudança daqui a 50 anos. Nossa, um exemplo disso. Ou pode ser que não, né? Pode ser que ele continue não sendo ouvido, e aí o mundo vai estar cada vez mais quente, mais aquecido, né? O aquecimento global vai fazer cada vez mais marcas na nossa cultura, e vai caminhar, na verdade, o seu fim. Né? Isso não é daqui a 50 anos, provavelmente, mas eu acho que o indígena ele vai estar mais bem formado, vai estar na universidade, ele vai estar dando aula, ele vai estar, né, nas empresas, vai estar inventando coisas, vai estar incluído, mas sem deixar de ser indígena, que é mais importante, que aí sim, nesse caso eu vou dizer, o meu exemplo, né? Eu estou incluído na sociedade, mas não deixo de ser indígena. Eu tenho todos os acessos à tecnologia e tudo mais, né? Os benefícios, aos bens da sociedade, mas a minha alma é uma alma indígena. E é isso que vai acontecer daqui a 30, 40, 50 anos, eu acho. Está certo. Mas pode inventar a pergunta aí também. Bom, eu só queria saber se algumas palavras da língua mongol que o senhor poderia ensinar pra gente aqui no momento, sabe? Algumas são as básicas, tipo olá, tchau. Vou fazer uma saudação, que é uma saudação que eu gosto de fazer sempre, quando faço as minhas palestras, né, para as crianças, para os jovens, assim. Eu sempre gosto de lembrar para eles que na cultura munduruku existe uma saudação que a gente faz, que é a saudação de acolhida, de acolhimento das pessoas, sabe? No povo munduruku, eu preciso entender, quem dá as boas-vindas não é quem recebe as pessoas, mas é quem chega, entendeu? E aquele que chega, a tradição diz, é quem traz novidades, quem traz histórias, quem traz notícias. Então é ele que dá as boas-vindas para o povo que está ali já, né, que está chegando. Eu costumo sempre brincar com as crianças, dizer que como eu estou chegando no território de vocês, né, aí eu faço a saudação que é assim. A gente diz assim, agora estamos aqui à tarde, né, então a gente diz assim, Ui Katsoatum Brenham, Porangaretana Gustavo Mulher. Chipato tinha soado Tebix marcando. Entenderam tudo? Eu tenho uma sociedade repetindo. Depois vocês vão escutar muitas vezes aí e podem decorar. Mas basicamente assim, boa tarde a todos os amigos que estão aqui presentes. Eu espero que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. A ideia é de que aquele que está chegando, ele deseja para todos que estão naquela casa que aquele encontro, aquele momento seja bom para todos eles, para todos que estão ali, porque para ele que está chegando é o melhor momento que ele pode viver, que ele pode desejar para as pessoas, né? E aí porque desde criança a gente vai aprender exatamente isso, né? Que quem chega tem que estar com o coração aberto, com o coração feliz, com o coração contente, para que o encontro ele aconteça de verdade. E o encontro acontece de verdade quando a gente sai dele melhores do que pode chegar. O encontro é bom quando a gente ensina, quando a gente aprende, quando a gente fala, quando a gente troca, né? Quando a gente abraça, quando a gente afeta.
Então fica aí também a dica para vocês, né? Pronto, hashtag quando falei. Muito obrigada. Mais uma vez quero agradecer ao senhor pela disponibilidade para falar com a gente. Muito obrigada por aceitar conosco e por essa disponibilidade desse tempo. A gente garante que a gente vai fazer esse conteúdo muito bem para poder conseguir fazer o nosso trabalho. A gente agradece muito mesmo pela disponibilidade. Obrigada. Eu que agradeço, um abraço também ao professor aí que está fazendo esse trabalho bonito com vocês. Eu acho que esse é o caminho mesmo da gente fazer a revolução necessária. E a revolução acontece mesmo pela educação. Com certeza, com certeza. Fechou? Fechou. Obrigada. Legal. Vamos tirar foto agora.